Meu celular, né? Bom, vai. Ai, não vai. Foi. Yuri entrou? Não, Yuri não entrou ainda. Então, não sei. Tô tentando liberar aqui, o dele não entrou. Todo mundo entrou, menos o Yuri. Não liberou. Mas o que acontece? Aparece alguma mensagem ou só você clica nada? Pra mim, o Yuri entrou aqui já. Entrou? Tá aí, Yuri? Aham. Só que ele tá com o microfone desativado. Ah, o Yuri entrou. Beleza, entrou sim. Deu certo. Ah, beleza, Yuri. Valeu. Então vamos começar. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequências. Novamente, vai ser a nossa última aula sobre distribuição de frequências, só que dessa vez nós vamos fazer distribuição de frequências com intervalo de classe. Qual que é a diferença? Bom, vou começar dando uma recapitulada o que é a distribuição de frequências, né? O que são as frequências. A distribuição de frequências são tabelas, tá? Pelas quais nós organizamos dados. Esses dados eles vêm de uma pesquisa, que pode ser uma variável qualitativa ou quantitativa, tá? Todas as tabelas devem ter título, cabeçalho, coluna indicadora, corpo e fonte, certo? Deve ter esses 5 elementos. O título está na parte superior e deve explicar em poucas palavras o dado em estudo. O cabeçalho vai dizer o que significa cada coluna. A coluna vai ter o conteúdo da coluna, no caso as quantidades, né? O corpo total são os dados e a fonte na parte de baixo. Então aqui nós temos um exemplo de uma tabela, tá? Só para relembrar como que funciona. O título aqui em cima, o cabeçalho em cima de cada coluna, o corpo onde estão os dados aqui e a fonte da onde esses dados surgiram, da onde que veio esses dados, tá? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre variável quantitativa contínua. Deixa eu ver quem que é que tá com o microfone. É o Lucas. Lucas, pode desativar o microfone, por favor? Prof, você está gravando essa aula? Sim, senhor. Beleza, muito obrigado. Vamos lá. Bom, então hoje nós vamos falar sobre variáveis. Se a gente tiver uma variável quantitativa contínua, como que faz para fazer a distribuição de frequências? Primeiramente, se a variável for quantitativa contínua, nós vamos ter um grande conjunto de dados e todos eles vão ser diferentes entre si. Os valores são todos diferentes. Então, não tem como agrupar da forma que a gente fez com a variável discreta, porque são vários valores diferentes. Na discreta, a gente tinha lá quantos dias a pessoa ficou em isolamento. 1, 2, 3 e assim por diante. Era tranquilo de colocar, porque eram poucos dias, poucos valores. Agora, se nós temos uma variável contínua, e se a gente for colocar isso em uma coluna, onde for colocando cada um dos dados, depois todas as frequências, a coluna fica muito extensa. E aí fica difícil de entender, fica difícil de olhar, fica complicado. Então, nós vamos fazer hoje um agrupamento desses dados, tá? O método utilizado nisso é a distribuição de frequências com intervalos de classe, tá? Essa é a diferença da aula de hoje para a aula passada, por exemplo. Aqui nós temos uma distribuição de frequências com intervalos de classe. O que acontece? Foi feita uma pesquisa com 30 pessoas e falou sobre os salários dessas pessoas, tá? Salário. Então aqui a gente tem o quê? 15 pessoas ganham entre 700 e 1.300 reais. 10 pessoas ganham entre 1.300 e 1.900. 3 pessoas ganham entre 1.900 e 1.500 e assim por diante. Essa quantidade de classes aqui nós temos as classes. Essa quantidade de classes não é por acaso, tá? O tamanho de cada intervalo aqui também não é por acaso. Tudo isso a gente tem que calcular para montar a distribuição, tá? Então, hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos montar uma distribuição de frequência com intervalos.
Nós vamos criar os intervalos e inserir os dados dentro de cada intervalo, tá bom? Essa é a ideia da aula de hoje. Bom, para fazer, então, eu tenho aqui um exemplo. Os dados abaixo representam os preços do álcool gel em várias lojas de Curitiba em abril de 2020. Então, aqui nós temos uma variável contínua, tá? Quantitativa contínua. Contínua. E nós vamos fazer a distribuição de frequências dela. Eu não vou acompanhar o slide aqui, tá? Porque eu quero fazer tudo passo a passo com vocês, então eu vou colocar as fórmulas que tem aqui, eu vou colocar tudo lá. Eu vou abrir aqui uma nota que eu já deixei pronta, tá? E a gente vai fazer a partir dela. Muito bem. Então, ó, primeira coisa, nós temos aqui o quê? Um conjunto de dados, tá? Todo esse conjunto de dados está misturado, bagunçado, embaralhado, tudo junto, ok? E tá tudo junto, misturado. Eu preciso primeiro, de alguma forma, organizar esses dados, tá? Como que eu vou organizar? Essa primeira etapa, ela é opcional. Não precisa fazer isso, mas se vocês fizerem, vocês vão ver que vai facilitar muito a vida da gente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fazer um rol. O que é um rol? Nós vamos fazer um rol. O rol é quando você ordena esses valores, tá? Em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, espera só um pouquinho. Yuri saiu e voltou, será? Quando você ordena esses dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, puxa vida. Aí. Quando você ordena esses dados em ordem crescente ou decrescente. Essa parte é opcional, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar um rol, tá? Então, primeiramente, primeiro passo, que é opcional, porque funciona sem fazer também, mas é mais difícil de errar se a gente fizer. Organizar em rol. Rol quer dizer o quê? Ordem crescente ou decrescente, tá? Ordem crescente ou decrescente. Planilha faz isso também, tá? Aqui a gente vai fazer na mão, mas a planilha também organiza em ordem pra gente se quiser, tá? Então, como que eu vou organizar em ordem? Eu vou pegar os dados e vou colocar do maior para o menor, tá? Vamos lá, então. O primeiro... Será que eu consigo escrever? Eu não consigo escrever em cima. Eu consigo escrever em cima. Eu vou ter que pegar aqui um PowerPoint. Eu não consigo escrever em cima dessa figura aqui. Tá. Aqui. Então, opa. O primeiro dado menor que eu tenho de todos aqui é o 18, tá? 18 é o menor. Então, 18 é o primeiro. Depois do 18, o próximo menor que eu tenho é o 20. Eu tenho dois 20. Então, 1, 2, 20, 20. O próximo depois do 20 é o 21. 21. 21. 22. Vamos ver 22, 22, 22, 22. Temos 22, temos 22. Cadê? 22. 22. 23, 23, 23 não tem. 24. 24, 24, 24, 24, tá aqui. 24. 25 tá aqui. Acho que deve ter 2, 25. Aqui mais um. Depois do 25 temos o 26. 26, 26, 26. É trabalhoso, tá? É trabalhosinho de fazer, tem que procurar e tem que fazer com bastante atenção, porque é bem facinho de errar. E aqui o 27. Beleza. Próximo, 28 não tem. 29 tem 2. 29. 29. E cadê o outro? Esse outro. Achei. Obrigada. 29, 29. Aí depois 30. 2. Aí depois 31. 1.
aqui. Tem que ter mais um 31. 2. 31, 31. 32. 32, 32, 32. Tá aqui. 33. 34. 35. Tá aqui. 36. Tem 2. 36. 36. 36. Tem que ter mais um. Vamos ver. Vocês acharem aí, falem qual linha que tá, que ajuda. 36, risquei um. Só tem um, 36? Na mesma linha. Na mesma linha? Aqui, obrigada. 36. 37 tem 3. Vamos lá. 37. 37. Tem que ter mais um. 37. 38 tem 3 também. 1, 2. 38, 38. 2. 3. 39 não tem. Aí vai pro 40, que tá aqui. Prof, Fala. 37 tem 4 ali. 4? Tem mais um da segunda linha, o primeiro número ali. Exatamente. Então, deixa eu arrumar. Vou botar o 40 aqui. O 38 aqui. E vou apagar um 37 ali. Isso. Obrigada. No final, a gente ia ver que ia sobrar. Deixa eu achar ele aqui. Onde você falou que tá? Ah, daqui. Beleza. 40. Agora, 41, 41 tem 1. 41, 41. 43. Tá aqui. 44. 44. Tem mais um 44. Princípio aqui. 44. Aí 45, deixa eu deixar maior aqui um pouquinho. 45. 45. Tem mais um 45. Tem mais um 45 ainda aqui. 45. 46. 46. 47. 47 e 48. 48. 49. 50, 51, 50. 51. Aqui. 53. 53. 54 tem 2. 54. Tem que ter mais um 54. 54. 56. 56 tá aqui. 58. 58. 62. 62, escondeu-se. Aqui. 62 e 65. Ok. Bom, essa é a parte chata, tá? A parte que mais dá trabalho, a parte mais complicadinha de fazer é a parte do rol, tá? Eu digo, não é obrigatório fazer o rol, ele é opcional,
Mas se você faz o rol, todos os outros passos ficam mais fáceis. Então, é um trabalho complicado que você faz uma vez só, tá? Mas, como eu disse, é opcional, vocês já vão ver por quê. Segundo passo, vocês vão calcular a amplitude total. Amplitude total. É representado pela letra A, tá? E é o quê? É a diferença entre o maior e o menor dado, tá? Então, é o maior dado menos o menor dado. Então, é a diferença entre o maior e o menor. Nesse caso aqui, então, a nossa amplitude vai ser o quê? É o maior dado, que é 65, menos o menor dado, que é 18, tá? Nossa amplitude total. Amplitude quer dizer o quanto essa amostra é ampla. É 65 menos 18, que equivale a uma amplitude total de 47, tá? Então, a diferença entre o maior e o menor nessa amostra é de R$47. No caso, estamos referindo a preço, né? Calculada a amplitude, o terceiro passo é você calcular quantas classes terão, tá? Quantas classes? Quantas classes? As classes, lembra, são representadas pela letra I, tá? Então, aqui a gente vai calcular o quê? Número de classes que vai ter na tabela. Vai ter na tabela. Para fazer esse cálculo, nós usamos uma fórmula chamada fórmula de Sturges. Fórmula de Sturges. A fórmula de Sturges diz o seguinte. Fórmula de Sturges. A fórmula de Sturges diz que o número de classes I é igual a 1 mais 3,3 vezes log de n. Lembram o que é log? Log é o logaritmo, tá? Logaritmo na base 10. Log de n. Onde esse n aqui, n é o total de elementos na amostra. Total de elementos na amostra. Tá? Então, a nossa amostra tem 50 elementos, tá? Nossa amostra aqui tem 50 elementos. O total de elementos aqui é 50. Esses todos aqui dão n igual a 50. São 50 elementos, tá? Para fazer na calculadora científica, tá? Então, esse cálculo aqui a gente pode fazer na científica ou na HP. Se eu for fazer na científica é direto. É 1 mais 3,3 vezes... Vou colocar o vezes da calculadora. 1 mais 3,3 vezes log de 50, tá? Quem for fazer no celular, eu não tenho certeza se tem que apertar o log primeiro ou 50 primeiro. Mas na científica é fazer direto. 1 mais 3,3 vezes log de 50 vai te dar logo o resultado do I, tá? Na científica. Na HP, a HP não tem a função log, de log na base 10. A gente tem que mudar. Então, na HP, a gente tem que fazer assim. 1 mais 3,3 vezes ln de 50 divididos por ln de 10. Porque a calculadora HP ela só tem logaritmo na base E, só tem logaritmo natural. Neperiano não tem logaritmo de base 10, tá? Então, tem que fazer isso aqui. Quais são os passos, então, para fazer o cálculo na HP? Vamos lá. Os passos para fazer na HP, então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, nós vamos calcular ln de 50, tá? Eu vou colocar aqui 50. ln é a função azul, embaixo do percentual do total ali, nós temos o ln em azul, tá? É o logaritmo natural. Então, eu coloco 50 g ln. Por que o g? Porque é a função azul, tá? Então, é 50 g ln. Ele vai calcular o logaritmo de 50.
50 GLN. Esse é o logaritmo de 50. Aí eu coloco Enter 10 GLN. LN. 10 GLN. Então, 50 GLN, Enter 10 GLN, tá? Ele calculou o quê? O LN de 50 e o logaritmo de 10. Agora eu divido um pelo outro. Divide, tá? Então, fez isso, divide. LN de 50 dividido por LN de 10. Agora eu multiplico por 3,3. 3,3 e vezes 3,3 vezes, tá? E somo 1. 1 mais. É toda a ordem da HP, ela é toda diferente da ordem científica. Você tem que fazer primeiro, eu costumo dizer que na HP você tem que atacar na ferida. Aí onde é mais difícil é essa divisão de LN aqui, então a gente começa por ela. Então eu faço LN de 50 divididos por LN de 10 vezes 1 vezes 3,3 mais 1. Então eu vou fazer só os passos aqui, ó, seguindo essa receita que eu escrevi ali, ó. Então eu coloco 50 e o LN de 50, tem que apertar G, LN. O LN de 10, 10 GLN, tá? Agora eu divido um pelo outro. Divide. Isso aqui é o LN de 50 dividido por LN de 10. Agora eu multiplico por 3,3. 3,3 vezes e 1 mais. O resultado encontrado aqui foi 6,6. Yuri tá com problemas, eu acho. O resultado encontrado ali foi 6,6, tá? Me deu I igual a 6,6, ok? Nossa, agora eu já apertei mais coisas aqui. Mas é isso, tá? Na científica é mais fácil de fazer esse cálculo, tá? É bem mais fácil. Mas a HP funciona também. Por que tem que fazer LN de 50 divididos por LN de 10? Porque o log de 50, como a HP não tem a função log, o log é o logaritmo na base 10, tá? Eu tenho que fazer uma mudança de base. Então, eu tenho que mudar tudo para a base E, que é a base que a HP tem, a base do LN. Então, eu tenho que dividir pela base que eu quero. Então, LN de 50 divididos por LN de 10 é a mesma coisa que log de 50. Então, bom, quantas classes? Aí o resultado deu 6,6. Fazendo essa conta aqui, usando essa fórmula bonitinha aqui, nós chegamos em 6,6, tá? 6,6. Sempre nós vamos arredondar para cima, sempre para cima, tá? Isso significa que nossa tabela terá 7 classes, tá? Sempre arredonda para cima. Então, deu a quantidade de classes deu 6,6, significa que nós teremos 7 classes, tá? Sempre para cima. Professora, deu 6,02, arredonda para cima. Arredonda para 7, tá? Sempre para cima. Por que para cima? Porque se sobrar uma classe lá no final, você pode tirar, tá? Então, o problema é se faltar a classe, tem que fazer a tabela toda de novo. Então, esse foi o terceiro passo. Quantas classes? Então, nós sabemos que a nossa tabela vai ter 7 classes, tá? O quarto passo é calcular o quê? É calcular a amplitude de cada intervalo. Amplitude de cada intervalo. O que é essa amplitude de cada intervalo? É isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É isso aqui, ó. Vai de 700 a 1.300. Qual foi a diferença entre 700 e 1.300? Isso aqui é chamado de amplitude dos intervalos, tá? Representado pela letra H. É isso que nós vamos calcular aqui. A amplitude de cada intervalo. É representado pela letra H, tá? E a amplitude de cada intervalo é calculada como a amplitude total dividido pelo número de classes, tá? Então, ela é amplitude de cada intervalo é a amplitude total. Amplitude
amplitude total, que a gente calculou aqui em cima, tá? O A, aqui, ó, essa daqui, dividido pelo I, que é a quantidade de classes. Ok? Então, o A é a amplitude total, o I é a quantidade de classes. Então, eu vou fazer o quê? Na prática, sabe o quê? Que a tua amostra tem uma diferença de 47, ou seja, do maior para o menor tem 47. Eu vou dividir esses 47 em 7 intervalos, tá? 7 classes. Então, que tamanho vai ter cada pedaço? É isso que nós calculamos aqui no H. Então, nossa amplitude de cada intervalo vai ser a amplitude de cada intervalo vai ser 47, que é a amplitude total, dividido por 7, que é a quantidade de classes, tá? Isso me dá aproximadamente, ó, 47 dividido por 7, 47, enter, 7 divide, me dá 6,7. 6,7. Se eu fizer um intervalo de classe onde cada um dos limites do intervalo, maior ou menor, tiver 6,7 de diferença, fica uma tabela suja, tá? Então, a gente sempre vai arredondar para o valor mais próximo que seja, que a tabela fique compreensível, tá? Então, aqui não é assim, não existe uma regra definida, importante que você tem que fazer aquilo. Não, aqui você vai fazer de forma que a tua tabela fique limpa, tá? Aqui nós achamos 6,7, eu vou arredondar esse valor para 7, tá? Então, nosso H vai ser igual a 7. Ou seja, cada classe vai ter uma diferença de R$7, tá? Porque se eu colocasse 6,70, ia ficar uma tabela muito suja, ia ficar difícil de enxergar, de visualizar. Então, a gente arredonda de forma que a tabela fique limpa, tá? Então, a gente vai ter uma amplitude de R$7, tá? Então, agora podemos montar a tabela. Vamos lá. Vou montar aqui a tabela. Então, ó, a quantidade de classes é 7. Então, vamos fazer aqui. Nossa tabela é preço. Vou colocar aqui primeiro, depois eu... A quantidade de classes é 7. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter 7 intervalos aqui, tá? 7 intervalos. A segunda coluna, eu vou colocar o preço. Preço. E na terceira coluna, eu vou colocar a frequência. Frequência. Assim como na outra aula. Tudo igualzinho. Só que agora a gente vai ter que montar aqui as classes. Bom, o menor dado é o 18. O 18, certo? Então, ele começa com 18 e vai R$7 a mais. Então, ele vai de 18 mais 7, 25. E este símbolo, o que significa esse símbolo? Essa coisinha aqui quebrada, assim e assim. Esse símbolo quer dizer o quê? É uma notação de intervalo que a gente usa para inserir um valor no intervalo e não inserir o outro, tá? Então, esse intervalo que vai de 18 a 25 está incluído 18, mas não está incluído 25. Então, ele vai, na verdade, só até 24, tá? Não vai até 25. Quem estiver com 25 vai ficar para a próxima classe. A próxima vai de 25, aumenta 7, vai até 32. 32. A próxima começa em 32, aumenta 7, vai até 39. A próxima começa em 39, aumenta 7, vai até 46. A próxima começa em 46, aumenta 7, vai até 53. A próxima começa em 53, aumenta 7, vai até 60. E a próxima começa em 60, aumenta 7, vai até 67, tá? Então, aqui eu coloquei 7 classes com intervalo de 6 em 6 em cada classe. Beleza? Alguma dúvida até aqui, alguém? Tranquilos? Tranquilo. Ok, então vamos lá.
Agora eu vou contar quantos lugares o preço está entre 18 e 25. Vamos lá. A gente vem aqui no hall, por isso que é importante organizar o hall. Ó, 18 a 25. Não entra o 25, tá? O 25 vai entrar na outra classe. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lugares estão entre 18 e 25. Veja que os 25 eu não contei, tá? Contei só até o 24. Então, aqui eu vou colocar 6. Agora, entre 25 e 32. Conta o 25, mas não conta o 32. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entre 25 e 32. E 10. Agora, entre 32 e 39. 32, conta o 32, mas não o 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu coloquei o 37 no meio, mas tudo bem. 11, 12, 13. 13 entre 32 e 39. Entre 39 e 46. Então, vamos lá. Conto 39, mas não 46. Já não tem, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entre 39 e 46. Entre 46 e 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre 46 e 53. E entre 53 e 60. 1, 2, 3, 4, 5. E entre 60 e 67 são aqui 2. Vocês viram por que não é necessário organizar o hall? Porque eu poderia fazer essa busca agora lá nos dados brutos. Eu poderia vir aqui, como eu já sei os intervalos, eu já sei de quanto a quanto vai em cada lugar, eu poderia fazer a busca aqui agora, ó. Quantos tem entre 18 e 25? Ia ter que procurar do mesmo jeito. Mexer aqui e procurar aqui os valores entre 18 e 25. Eu tenho que procurar tudo, tá? Mas eu não é obrigatório fazer o rol, porque funciona assim o rol também. Só que viram como foi mais fácil localizar agora com o rol. De qualquer maneira, eu ia ter que escrafunchar ali no meio dos dados brutos. Se tiver o rol feito, é mais fácil. Como eu disse, é opcional. Dá para fazer sem também, mas é mais difícil de errar se você tiver com o rol montadinho. E aí, tudo que a gente fez antes continua valendo aqui. Por exemplo, somatória das frequências. Quantos são aqui? 6 mais 10, 16, mais 13, 29, mais 8, 37, mais 6, 43, mais 5, 48, mais 2, 50. Então, aqui é 50. Esse valor aqui, tá? Para efeitos futuros, é importante a gente saber. Quando a gente soma um conjunto de dados, então eu estou somando quem? Somando esse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Estou somando os dados, tá? Na matemática e na estatística, o símbolo usado para soma é esse símbolo aqui, ó. É o sigma, tá? Não pode se assustar. Ele significa soma. Quer dizer que eu estou somando esses valores aqui. Estou somando quem? Somando essa coluna inteira aqui, ó. Somando todas as frequências. Soma de todas as frequências. Normalmente se coloca, deixa eu fazer grande aqui para vocês entenderem. Aqui. Normalmente eu coloco assim, a somatória de I igual a 1 até 7. Tá? Por que 7? Porque são 7 classes. De F, I. O que significa? Que eu vou variar o I de 1 a 7. Vai ser F1 mais F2 mais F3 mais F4, etc., mais F7. Eu vou somar todos eles. Quem que é o F1? F1 é 6. Quem que é o F2? F2 é 10. F3 é 13. Tá? Então, esse símbolo aqui, ele é feio. A gente se assusta um pouco de olhar para ele. Mas ele quer dizer, ele é simples. Na prática, ele é simples. É você somar todos os valores da coluna FI, tá? Então, soma todos eles e o resultado vai dar 50. Então, no futuro, a gente vai se referir a esse número aqui, ao resultado dessa soma, como somatória das frequências, com este símbolo aqui, tá? Não precisa colocar os índices aqui, porque a gente sabe que vai de 1 a 7, são os que tem aqui mesmo, tá? Mas quando se referir à somatória das frequências, vai ser a soma dessa coluna de frequências aqui.
Esse número também foi chamado lá em cima de N, tá? É a mesma coisa. Lá em cima nós chamamos ele de N, são 50 aqui, ó. N igual a 50. Tá? E aqui embaixo, depois que a gente arruma ele na tabela, ele fica sendo chamado de somatória das frequências. Dessa forma que está escrito aqui, com esse símbolo aqui, esse sigma. Tá? Ele só tem uma cara feia, mas é bem simples de entender. Muito bem. Além da frequência relativa, da frequência absoluta, a gente pode fazer também as outras frequências. A gente pode fazer também as outras frequências, tá? Por exemplo, posso fazer a frequência relativa. Frequência relativa, que é o quê? Que é o percentual de cada classe. Dessa vez eu vou deixar como decimal, tá? Tem que ser decimal, não. Tanto faz. Já expliquei para vocês que tanto faz. Decimal ou percentual, tanto faz, tá? Eu vou deixar decimal, mas poderia ser percentual sem problema nenhum. Tudo dá, desde que vocês entendam que é a mesma coisa, tá? Eu posso deixar decimal ou percentual, mas você tem que entender que aquilo ali é porcentagem, mesmo estando na forma decimal. Então, aqui eu vou fazer a frequência relativa, tá? 6 é quanto por cento de 50? Eu vou colocar 6, 6, enter, 50, divide. 0,1. 0,1 ficou meio pequeno para mim. Eu vou colocar duas casas, F2, e ele me dá duas casas, tá? Então, é 0,12. Agora, 10. 10, enter, 50, divide. 0,20. 13. 13, enter, 50, divide. 0,26. 8, enter, 50, divide. 0,16. 6 divididos por 50, 0,12. 5 divididos por 50 é 10%. 2 divididos por 50, 2, enter, 50, divide. 4%. 0,04, ok? E a soma aqui vai dar 1, certo? Essa soma nós vamos chamar no futuro de somatória FRI, ok? Somatória de FRI. Por quê? Porque é a soma das frequências relativas, tá? Pelo mesmo motivo que essa soma é somatória de FI, que é a soma das frequências absolutas, essa segunda coluna é a soma de FRI, que é a soma das frequências relativas. Beleza? Próximo, então, é a frequência acumulada, também igual na outra. Frequência acumulada até aquela classe. A primeira classe, a frequência acumulada é 6. A segunda classe é a soma das frequências até aquela classe, então 6 mais 10, 16. A terceira classe é a soma das frequências até aquela classe, 6 mais 10 mais 13, 29. Mais uma classe, 6 mais 10 mais 13 mais 8, vai dar 37. 6 mais 10 mais 13 mais 8 mais 6, vai dar 43. 6 mais 5, vai dar 48. 48. Mais 2, que vai dar 50. Tá? Então, da mesma forma que na outra aula, a frequência acumulada é igual. E a frequência relativa acumulada é o percentual. Se vocês quiserem, pode ir calculando. Posso fazer aqui o percentual 6 divididos por 50, 0,12, nem precisava, né? 16 divididos por 50, 0,32. 0,32. 29 divididos por 50, 0,58. Ou pode fazer assim, ó. Você pode ir somando as frequências relativas, tá? Aqui, ó, 0,12. Deixa eu pegar outra coisa. Vou somando as frequências relativas. 0,12 mais 0,20 dá 0,32. 0,12 mais 0,20 mais 0,26 dá 0,58. Em vez de calcular cada uma, você pode ir somando. Também dá certinho, tá? Aqui, ó. 0,58 mais 0,16 vai ficar 0,74. Daí não precisa calcular. Pode só ir somando as outras. 0,74. Ou faz o cálculo. 43 entre divididos por 50 dá 86%. 48 divididos por 50, 0,96.
E 50 dividido por 50 vai dar 1, ok? Aqui não se soma. Repare que não faz sentido somar as frequências acumuladas. Por que não faz sentido? Porque ela está sendo somada a cada passo, tá? O importante é que aqui, ao final da frequência acumulada, a última classe aqui seja a frequência acumulada de 50 e que a última classe da frequência relativa acumulada seja 100%, tá? Mas não faz sentido fazer a soma dos elementos da coluna. Isso aqui, por exemplo, não faz sentido fazer lá. Não é um dado referente a cada valor. E aí eu consigo responder perguntas como qual é, por exemplo, qual é o limite superior da sexta classe? A sexta classe, vou pegar ela aqui. Opa. A sexta classe é essa daqui. Temos aqui a sexta classe. Qual que é o limite superior dessa classe? Superior, a nossa classe tem 2 limites. Tá? Opa. Essa classe tem 2 limites, tá? Ela tem ela tem o 53 aqui, o 53 e tem o 60. O 53 é o limite inferior, tá? Que nós chamamos de Lzinho. Por exemplo, Lzinho I é o limite inferior, tá? E Lzão I é o limite superior. Ok? Lzinho 6 é o quê? É o limite inferior da sexta classe, que vale 53, tá? Lzão 6 é o limite superior da sexta classe, que vale 60. Então, esse aqui é o limite inferior da sexta classe. Esse aqui é o limite superior da sexta classe. Quem é, por exemplo, quem é L4? Fale aí para mim. Isso, 46. Limite superior da quarta classe. L4 é igual a 46. Isso. E o L2? Assim. Lzinho 2. 25. Isso, Lzinho 2 é 25. Limite inferior da segunda classe. Entendido? Limite superior, limite inferior. Cada classe tem um limite superior e um limite inferior. Aí eu consigo responder coisas, por exemplo, faltou coisas aqui na minha tabela, né? Faltou o título. Era sobre o quê? Preço do álcool gel. Álcool gel, abril 2020. E aqui a fonte, né? Dados fictícios. Por exemplo. Dados fictícios. Ok? Aí eu posso responder também, por exemplo, em quantos lugares o álcool custa até R$32? Em 16 lugares pesquisados aqui, ó. Em quantos lugares o álcool custa até R$32? Então aqui eu olho na frequência acumulada. R$32 aqui, ó, de 18 a 32, a gente tem aqui, ó, na segunda frequência acumulada, no F2, que é 16. Então, em 16 lugares, o álcool está custando até R$32. Ou seja, 32% dos locais entrevistados oferecem álcool ao preço máximo de R$32. Ok? 74% dos lugares entrevistados oferecem álcool ao preço máximo de R$46. Então, com esses dados eu consigo tirar dessa tabela aqui. Preço máximo de 46, preço mínimo e assim por diante. Ok? Alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma coisa?
Fale agora. Ou fale daqui a pouco. Então é isso, pessoal. Essa é a tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe, tá? Com intervalos de classe, aqui eu tentei colocar bem passo a passo para vocês como que faz, com todos os cálculos certinho, com o rol, então tá bem organizado, tá? Desse jeitinho, dificilmente vai dar erro, se fizer bem com calma, principalmente o rol, que é o mais fácil de errar, tá? Aí eu tenho aqui uma lista de exercícios para vocês fazerem, que está aqui. Tá aqui. Aqui eu fiz ela passo a passo, toda aqui no slide, depois vocês dão uma olhada. Mas basicamente é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Tá? Eu falei ali na consulta. Ah, mais um detalhe que faltou. Boa, ainda bem que eu vim olhar. Aqui, ponto médio. Tem o quinto passo que eu parei? Quarto para quinto passo. Quinto passo. Ponto médio da classe. O ponto médio de cada classe é representado pela letra X, tá? Chamamos de XI, assim. Ponto médio da classe chamamos de XI. O ponto médio de cada classe é a média entre os dois limites. Então, vai ser o limite superior mais o limite inferior dividido por 2. Então, é a média entre os limites da classe. Então, quanto que seria o X1? X1 é o ponto médio da primeira classe. Deixa eu colocar aqui XI, última coluna. Normalmente, esse XI, essa coluna XI, ela fica mais para frente, tá? Eu coloquei no final aqui, porque a gente não vai usar ele por hora, mas o ideal é que o XI fique do lado do FI. A gente calcula o primeiro ponto médio, tá? Depois faz o cálculo da frequência relativa e absoluta. XI, então, vai ser o quê? Vai ser a média entre os valores de cada classe, entre os limites de cada classe. Então, X1, por exemplo. X1 vai ser o quê? 18 mais 25, ou 25 mais 18, tanto faz, dividido por 2. Eu vou pegar aqui, ó, o valor, a média entre o limite superior e o limite inferior de cada uma das classes. 18 mais 25 divididos por 2 vai ficar... Sem conseguir pensar. 18 entre 25 soma, 2 divide. 21,5. Então, o primeiro ponto médio aqui é 21,5. Quando a gente for fazer cálculos com essa tabela, a gente vai usar, ao invés de usar aqui as classes, a gente não sabe aqui o preço, isso aqui, a gente vai usar o ponto médio, tá? A gente vai definir que todo mundo naquela classe custa R$21,50. Por isso que tem que calcular o ponto médio. Todos os 10 elementos dessa classe, nós vamos pegar o ponto médio. 25 entre 32, soma, 2 divide. 28,50. Então, aqui o próximo, 28,50. Então, é a média, tá? Soma os dois limites aqui, esse com esse, divide por 2. 32 entre 39, soma, 2 divide. 35,50. Próximo, 39 mais 46. 39 entre 46, soma, 2 divide. 42,50. Aí, para os próximos, é a mesma coisa, tá? Se 46 mais 53, dividido por 2, 49,50. Aqui era quanto? 60? 60, pagou um zerinho. 53 mais 60, dividido por 2, 56,50. E o último, 60 mais 67, divididos por 2, 63,50. Ok? Então, o XI aqui é o ponto médio de cada classe, tá? Agora, quando a gente for fazer cálculo, a partir da próxima aula, que nós vamos tirar tendências disso aqui, a gente vai dizer que todos os 6 elementos... Vou pegar outra coisa. A gente vai dizer que todos os 6 elementos que estão nessa classe são esse mesmo valor, tá? Porque a gente não sabe aqui, a gente vai pegar a tabela pronta,
a gente não sabe quantos custam 18, quantos custam 25. Então, nós vamos dizer que os 6 elementos custam 21,50. E os 10 elementos aqui custam 28,50, tá? Então, o ponto médio é a média de cada uma das classes. E aqui são os valores. Se vocês repararem bem, vão ver que não precisa fazer o cálculo de todos os pontos médios, ó. A diferença desse para esse é 7. A diferença desse para esse é 7. Então, basta você ir acrescentando de 7 em 7. O que é 7? 7 é a amplitude da amostra, do intervalo. Então, se for acrescentando de 7 em 7, também dá certo. Calcula o primeiro, para os outros você pode ir acrescentando 7 em 7, vai tendo ponto médio. Então, temos aqui um exercício para vocês fazerem. Eu aconselharia que vocês fizessem agora. Aqui, ó. Uma pesquisa foi feita com pessoas que saíam de um mercado para saber qual era o seu gasto com compras naquele dia. Resposta em valores aproximados para o seguinte. Então, aqui nós temos uma relação, tá? De valores encontradas em uma pesquisa de pessoas saindo do supermercado. Então, aqui tem uma quantidade de valores, vocês têm que organizar, fazer a tabela e responder essas perguntas aqui. Tem as respostas ali para vocês compararem. O que pode acontecer? Pode acontecer das respostas de vocês dar ligeiramente diferente das que estão aqui. Por quê? Porque lembra que eu falei que é muito intuitivo. A sua tabela tem que ficar limpa, tá? Você vai achar um valor de amplitude, por exemplo, amplitude igual a sei lá, 12,33. Por exemplo, tá? Achou um valor 12,33. Esse valor 12,33, o que acontece? Ele pode ser arredondado, tá? Alguns pode ser que queiram arredondar ele para 12,50. Alguns pode ser que queiram arredondar ele para 13. Não é errado. Nem isso é errado, nem isso é errado. O importante é que a tabela fique limpa, tá? Como isso aqui não vai ficar muito limpa, vai ficar com 12,50, não vai ficar muito limpa, vai ficar uma tabela carregadona. Vai ficar uma tabela carregadona, tá? Vai ficar uma tabela carregadona. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Que deu um negócio na minha rede aqui. Vai ficar uma tabela carregadona, tá? Mas não tá errada. Não tá errada. Aqui na outra, a gente tem valores decimais, que são o quê? Tempo, tá? 8,8 horas, 7,6 horas, 4 horas. Aqui, pode ser que você faça uma distribuição de frequências com valores quebrados, nos intervalos. Aqui quebrado, 3,3 a 3,8, por exemplo, tá? Daí não tem problema porque a amplitude não é tão grande, então eu posso usar dados quebrados. Agora aqui, não é orientado que faça isso, mas não é errado fazer. Você pode fazer a tabela perfeitinha, certinha, com o valor que deu ali, sem arredondar nada, que vai funcionar, tá? Só que ela vai ficar o quê? Vai ficar suja. Tá? A tabela vai ficar estranha, vai ficar esquisita de observar. Então é isso, tá? Tem esses dois aqui para vocês fazerem. Eu ia deixar a entrega para fazer na sala, mas eu acho que é bom a gente fazer agora, porque não temos muita. O horizonte não é muito bom com relação ao retorno. E eu achei que de repente fosse voltar meio logo, mas a gente não está tendo muita informação boa aí com relação ao retorno, então vamos fazer para entregar na semana que vem, tá bom? Eu vou criar um link lá, vocês montam a tabela certinho, façam, tem 2 exercícios só, não é muito trabalhoso para fazer, vai demorar 1h30 para fazer os 2, mais ou menos, tá? E aí, mande para mim pelo AFA, ok? Eu vou abrir lá uma entrega de atividades lá pelo AFA para vocês me entregam por lá, beleza? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, sugestão, reclamação, pode mandar no grupo daí, tá bom? Porque aí eu vou encerrar a reunião aqui e pego pelo grupo lá as dúvidas. Fico atento ao grupo. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Beleza, então. Tranquilo. É até bom, porque daí... Obrigado pela aula. Obrigada eu pela companhia de vocês. E eu vou estar lá disponível. Tá? A hora que vocês quiserem falar comigo,